Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do The Block. Meu nome é Gabriel e para comentar assuntos da NBA comigo está do outro lado da linha o Danilo. A gente tem que ganhar muito dinheiro com isso, cara. Tô cansado. Tá a gente cansado, tem que ganhar. cara? Vamos fazer SMR, cara. A SMR tá dando dinheiro? Tá, pra caralho. No mínimo recebidos. Porra. No mínimo recebido. Tu faz o lado esquerdo ou eu faço o lado direito? Não. Dorme aí, vai. Dorme Não, gostoso. Não? Ah, minha voz é sedutora, vai. Eu teria pesadelos se esse fosse meu SMR. Ah, para. Eu teria pesadelos. Sonhos vívidos. Sonhos vívidos. Isso é bom. Eu prefiro... Porra, meu irmão, caralho, quando falaram que a Cuca vinha me pegar, eu preferia muito. Vai, viado. Muito, por muito. Senhoras e senhores, vamos discutir NBA. Não corta É minha isso, entrada, porra. Era só isso, mas vamos lá. Lembrando que essa é a 24ª edição do podcast e, né, como sempre, nós temos um homenageado do dia e, lógico que 24º programa, o homenageado do dia de hoje é Kobe Bryant e, lógico, né, não tem nem o que falar, tem uma edição inteira para você ouvir só sobre Kobe Bryant, sobre o legado dele, só procurar lá 1 ano sem Kobe Bryant. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre essa lenda do basquete. Tudo que você precisa e que você não precisa também saber. Com certeza. E tô inventando um novo quadro aqui hoje, irmão. Tô inventando um novo quadro. Esse dia na história da NBA. Olha só. Então, excepcionalmente, hoje estamos gravando dia 2 de maio. Uhum. Então, vamos viajar no tempo, Gabriel. Venha comigo, pegue minha mão e venha comigo. Pegue minha mão e bote no... Vamos ver aqui na história da NBA. Em 2017, por exemplo, dia 2 de maio de 2017, Isaiah Thomas, do Boston Celtics, marcou 53 pontos na vitória nos playoffs sobre o Washington Wizards em 129-119 terminou o jogo. E, eu não me engano, esse foi o jogo, inclusive, que ele perdeu a irmã logo antes. Depois eu pesquisei, esse foi o jogo que ele marcou 53 pontos. Se eu não me engano, ela morreu no dia, um dia antes. Pesado. Foda. E em 1968, no dia 2 de maio de 1968, Bill Russell ganhou seu primeiro título da NBA como treinador-jogador do Boston Celtics, quando o Boston ganhou o Los Angeles Lakers por 124-109 no jogo 6 das NBA Finals de 1968. Você também tá aí, cultura, hein, filho? Porra, moleque, a equipe de pesquisa do The Block trabalha demais. A equipe de pesquisa do The Block são pessoas muito, muito boas, cara, muito bem treinadas, é muito bom contar com uma equipe de pesquisa tão maravilhosa assim. Um abraço para a equipe de pesquisa do A The equipe Block. de captação do áudio que a gente precisa conversar sobre ela. Talvez seja o caso da gente começar a pensar em novos rumos para a equipe de captação do áudio. Passar eles para outra função, quem sabe? Exatamente. Para a função de varrer rua. A equipe de captação do áudio tá um pouquinho difícil. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar dos assuntos desse programa? Vamos para a pauta. Vamos lá. Hoje a gente separou 3 times que a gente vai analisar um pouco mais, falar um pouco o que está acontecendo com cada um. Tem um time que a gente separou 3 times em fases diferentes, né? É um time que a gente até sabe, de repente vai que surge alguma coisa, só que não rolou, que é o Houston Rockets. Tem um time que a gente já falou mal e agora vai falar bem, que é o Toronto Raptors. E tem um time que a gente
não falou ainda muito, a gente falou nas prévias e tal, etc., mas que está merecendo sua devida atenção, que é o San Antonio Spurs, o 5º colocado da Conferência Oeste. Perfeito. Na verdade, Então, cara, a gente não falou mal do Houston Rockets. Nós apenas dispusemos que eles estavam na merda. Principalmente Sim, depois da agora troca do James Harden. A gente não tava falando mal por falar mal, a gente só fala mal do Stephen Curry. E do Golden State Warriors, que são todos modinhas. Todos modinha. Tirando isso, a gente não fala mal de mais ninguém. É isso aí, a nossa audiência ouvinte do Golden State está adorando. Sabe? Eu queria saber se a gente tem uma audiência ouvinte do Golden State. Porque, Eu sei que tem. Temos sim. Caraca, olha só E que eu coisa sei. maravilhosa. E eu sei quem é. Eu sei de um. É, porque a gente Não, sabe tem que- duas. E tem uma aí, inclusive, filtrada na tua casa. Se é que ela ouve o programa, mas ela sabe muito bem quem eu tô falando. Tá Falei. certo. Enfim, agora, já que a gente entrou falando do Houston Rockets, né? É aquele caso que a gente agora, né? O Houston Rockets é um grande tolete de merda. E a gente vai fazer tipo um laboratório de Dissecar. esses laboratórios de exame de fezes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a merda e vai falar pra Brownstein, você. somos o Sérgio Franco, somos o Brownstein. Exatamente. A gente vai pegar essa merda e vamos dissecar pra você. Nossa, Por que tá tão hein? merda Grandes assim? marcas. Brownstein, Sérgio Franco, quer patrocinar? A gente faz o quadro de seca merda. Mole. Não, a gente pode. Cara, as grandes marcas Isso quiserem é mole. patrocinar, não, meu irmão, aqui é quase um trabalho de publicidade. O que as grandes marcas quiserem colocar aqui, a gente dá um jeito. Só a gente só cria queremos uma falar- vinhetinha bonitinha, Brownstein de seca merda, e pronto, a gente vai de seca merda da semana. Porra, isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Enfim, vamos falar do Houston Rockets então. Vamos falar do Houston Rockets. Houston Rockets chegou, Danilo, a grande marca de 12 derrotas seguidas e olha, parabéns. Porque para tu perder 12 seguidas, tu tem que se esforçar muito para ser ruim. De acordo com John Wall, mas essa piada só serve em inglês, actually, we're in the state of Spain, but the S is silent. Ou seja, eles estão na Espanha, mas o S é mudo. Então, eles estão com pain, dor. Dor. Então, eles estão com muita dor. 12 derrotas seguidas chega até a ser poético uma frase dessa. John Wall já pensou em ser comediante? Talvez. Fazer um stand-up? Mas, né? Ele não tá fazendo stand-up, mas as atuações do Houston Rockets, de uma forma geral, estão provocando grandes risadas em quem vai enfrentar, porque são coisas, assim, vexatórias, né? A gente já tinha falado um pouco de como tinham jogadores insatisfeitos, né? E também é muito azar, né, brother? Porque, tipo, o que acontece? O time já era um catadão de gente meio insatisfeita, vem cá, me dá uma escolha de draft aqui, mais esse cara que você não quer, por esse outro cara aqui, vem cá, você também me dá uns caras aqui, vamos conseguir isso e tal, e não sei o que, e vamos ver o que a gente consegue. E aí não conseguiu muita coisa. E fora isso, ainda perdeu o melhor jogador deles nessa temporada, que é o Christian Wood, né? Que tá fora já, vai pra 4ª semana fora. Eles perderam o melhor jogador deles, foi o James Harden, e depois eles perderam o Christian Wood. Cara, na verdade, eu tava até vendo aqui o retrospecto do Houston Rockets. Nós podemos falar que são 13 derrotas em 14 jogos, sendo 12 seguidas. Pra tu ver o buraco que o time tá. Cara, na verdade, abraçar o rebuild, né? Nós até ontem estávamos discutindo isso. Não existe outra etapa pro Houston realmente seguir. Você ainda perde o DeMarcus Cousins, que era pelo menos algum farolete de luz ali no seu center para que te desse algum tipo de qualidade dentro de quadra. O Vitor Oladipo tá sem vontade alguma de jogar lá. Já se tornou público por diversos canais de comunicação que ele quer sair, que ele tem preferência pelo Knicks ou pelo Miami Heat. E deve estar jogando, assim, basicamente porque o último jogo que eu vi do Houston, na verdade, foi contra o Knicks, mas foi no início do mês passado, início de fevereiro.
que eles perderam pro New York Knicks. Depois eu não acompanhei, só venho acompanhando os resultados. E, cara, não dá. Literalmente não tá dando pra aguentar o time do Houston exatamente pela falta de respeito, eu acho. Porque, por exemplo, o Oladipo expôs publicamente que quer sair, o PJ Tucker já ter demonstrado muita insatisfação por estar no Houston Rockets, o Eric Gordon também já ter demonstrado essa insatisfação, o John Wall não conseguir produzir o que ele estava produzindo em Washington, mas aí eu já acho que é bem, bem justificável, até pelas 2 temporadas que ele passou machucado, né, lesionado, eu já daria essa temporada como uma temporada teste para ver como é que ele retorna. Vamos ver para a próxima termos realmente o resultado de o John Wall vai voltar ou não, porque ele tem muito crédito. E o Christian Wood foi uma grata surpresa, né, cara? Só que o cara, na última vitória do time contra o Memphis, há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, se machuca, deixa a equipe e aí é ladeira abaixo, né, cara? Não, total, cara. Você falou de falta de respeito, realmente é bem evidente, assim. O PJ Tucker dá declarações aí com frequência de que está insatisfeito e ele continua sendo titular. Eu não entendo isso também. Não, porque vai colocar quem, mano? Se não é buraco. Não. Eu sei, cara, eu concordo contigo. É questionável. Mas, mano, o Stephen Silas, o técnico, tá perdido, cara. Vai colocar quem, mano? Cara, pega um cara da de liga e coloca, irmão. De boa. Tem coisas que, assim, você não precisa. Tipo, você não precisa de um cara que nem o PJ Tucker no seu time. Se fosse por exemplo, o James Harden insatisfeito, ele tava entregando 20 pontos por jogo. Beleza, tranquilo, pô. O James Harden insatisfeito é melhor do que qualquer jogador. Agora, o PJ Tucker não, cara. O PJ Tucker tá insatisfeito, você vê que ele tá uma morrinha do cacete. Mas eu acho já que colocar ele em quadra, colocar o PJ Tucker em quadra, é como se fosse uma vitrine. Beleza, você não quer ficar? A gente só vai conseguir te tirar daqui via troca. Então mostra o que você pode fazer, mostra o seu melhor jogo a cada vez que você entra em quadra, para que algum time contender, para que algum time que tem alguma proposta interessante possa fazer no teu nome. Entendeu? Eu acho que ele mesmo tá se... Eu acho que ele mesmo não tá entregando um bom jogo, outros times não se interessam, basicamente, as pessoas vão se interessar. É a mesma coisa, você tem o James Harden jogando, você sabe o que ele vai entregar. O Victor Oladipo, desde Indiana, já não estava jogando bem. Por isso que ele foi envolvido nessa troca como um jogador, basicamente, que tem um certo nome, pode render alguma coisa, vamos apostar nele. Não deu certo. O James Harden vale todas as fichas. Eu acho que nem todas como o Brooklyn fez, né? Como o Brooklyn administrou. Eu acho que ele perdeu bastante peça ali, bastante peça importante na troca. Mas o Victor Oladipo não vale isso. Não vale. Ele se expor dessa forma, ele falar isso, eu não sei se tem equipes que são contenders, principalmente o Knicks, que vem surpreendendo bastante, está em 4º no leste, e o Miami, que vem subindo de produção, e é um time bastante perigoso, sim. Cara, se eles vão se interessar pelo Victor Oladipo, o que esse cara pode entregar para eles? Sinceramente, eu não sei. Cara, eu acho que assim, o Oladipo, só para o pessoal entender, o Oladipo recusou uma extensão contratual de 45 milhões por 2 temporadas, 45 milhões de dólares por 2 temporadas, né? Muito dinheiro. E era o máximo que o Houston poderia oferecer, inclusive, era o contrato máximo. Sim, então assim, ele já tá na iminência para ele ser trocado, porque já que ele recusou essa extensão contratual, foi, na verdade, um recado de que ele não quer permanecer no Rockets, que ele quer ir para outro time. E aí, cara, é um negócio até meio bizarro, porque, cara, você jogando no Rockets não é como se você estivesse jogando no Charlotte Hornets, saca? O Houston é uma franquia grande, já ganhou o título da NBA, vai para playoff já há vários anos seguidos e tem um mercado consumidor grande ali, do mercado de esporte do Texas ali é muito grande. Então, não é como se você tivesse, tipo, como eu falei, no Charlotte Hornets. Tem jogado, tipo... Aí você vê a diferença de profissionalismo, né, de jogadores, porque o cara tá indo para um time, ele tá num time que
daria talvez uma possibilidade dele não de ser campeão, mas de estar ali brigando ano após ano, indo para playoff, e dando condições para ele, e ele sendo um dos principais jogadores do time, mas não, né, cara? Ele tá aí querendo sair, é isso. Enfim. Acho que, cara, o respeito do Houston começou a descambar com o James Harden, com tudo que ele fez. Então essa temporada pode ser jogada no lixo exatamente por isso. Ele ter ido para as festas, ele ter declarado publicamente que queria sair e tudo mais. Eu acho que o front office do Houston não conseguiu tratar dessa questão do James Harden de forma adequada e depois descambou tudo pra putaria, basicamente. Caraca. Então todo jogador que entra lá, e principalmente o Oladipo, que já não tem um bom histórico de tratativas com times, vide a saída dele do Orlando Magic, até de uma certa maneira a saída dele do Indiana, já que ele não estava demonstrando também que queria ficar lá, tanto que em programas anteriores, acompanha aí, eu falando, ele vai sair do Indiana, ele vai ser trocado ainda, e foi trocado. Então ele já estava demonstrando que não queria jogar tanto assim. Eu acho que o front office errou na tratativa com o James Harden e daí partiu para sacanagem completa, jogador querendo falar que quer sair, que quer sair, que quer sair, que quer sair. Até mesmo porque, se você parar para pensar, todos esses jogadores estavam buscando ótimas colocações nos anos anteriores, nas temporadas anteriores, e por muitas vezes era um time assim de final de conferência no mínimo. Quando o Chris Paul foi para lá, Eric Gordon, PJ Tucker, James Harden estavam lá e estavam jogando muito bem. O Russell Westbrook foi para lá, eles foram para semifinais de conferência. Cara, Eric Gordon, o PJ Tucker, o James Harden estavam lá. E agora que o time foi desmantelado, eu até sentiria, se fosse o Eric Gordon e o PJ Tucker, como, cara, eu tô aqui para lutar por um título. Eu tô aqui para lutar pelo melhor. E basicamente você não tem isso, né? Você tem um time só que os caras não se sentem respeitados também. Por que o James Harden merece esse tratamento quando ele é atendido prontamente e eu que também lutei pelo Houston não tenho o mesmo tipo de tratamento, não tenho o mesmo tipo de cuidado, de atenção do front office? Eu acho que o front office aqui é o grande responsável pelo time estar onde está. Também. Cara, eu não sei se é isso só. Eu acho que, na verdade, o que acontece? Eles estavam tentando não abraçar o rebuild de 100%, né? Conseguiram ali o Oladipo na troca do Harden, que ainda é um jogador que vai adicionar para muitos times. Para o Houston não, porque ele não quer ficar lá, mas enfim, para muitos times ele vai adicionar ainda. A gente sabe do potencial dele. Conseguiu o John Wall, que na troca pelo Westbrook, que John Wall é um jogador que a gente já viu em temporadas anteriores o potencial dele, o quanto ele pode comandar ataque de time de indo para playoff e tal, etc. Teve a lesão, mas existia a esperança de que ele ia voltar bem. E assim, não vejo até a temporada do John Wall como das piores, não. Mas aí, o que acontece? Esse time, a gente já até conversou sobre isso, esse time, ele reforça o que o John Wall tem de pior, que é o individualismo, você querer resolver jogos sozinho, você não passar muito a bola, tanto que isso se reflete em estatísticas. O Houston é o quarto time que menos dá passes, que menos dá assistências, na verdade. E aí isso se reflete nesse ponto do jogo em que o John Wall ele não confia a montagem do time, tipo, você vai pegar a bola, o PJ Tucker tá livre. Mano, o PJ Tucker não tá jogando porra nenhuma, ele prefere resolver. Então o John Wall vai preferir resolver o jogo do que passar a bola para ele. Assim com outros jogadores também. Quando o Oladipo tá em quadra, você ainda vê que o John Wall ainda se esforça. Você vê bons jogos do John Wall. No jogo, né? Isso. Você vê bons jogos do John Wall armando o time mesmo. Mas quando o Oladipo não tá em quadra e o Christian Wood também não tá, que tá lesionado, você vê o pior do John Wall, que é um jogador individualista, que não passa a bola.
por exemplo, nessa última derrota deles pro Memphis, que foi uma lavada, uma senhora lavada, nem sei quantos pontos de vantagem, foi 133 a 80 e pouco. Foi 183 a 84. E 84. ontem o Houston perdeu de novo pro Cleveland Cavaliers, né? Por 11 pontos de vantagem. Então, tá acumulando derrota. Pois é, e aí quando você vê isso, isso reforça o pior lado do John Wall. Esse jogo contra o Memphis, esse comportamento dele refletiu ele fazendo 14 pontos, não pegando um rebote e não dando uma assistência. Mano, um armador que não dá uma assistência. Isso é o caos, sabe? É uma partida caótica. E aí esse tipo de comportamento que a gente vê. E aí é aquela diferença, né? Quando você tem hoje, por exemplo, o pior time em assistência na NBA é o Portland. Só que você tem o Damian Lillard para resolver o jogo. Você tem o CJ McCollum, que não vem jogando, mas quando ele joga, você tem ele ali também como uma das forças ofensivas do time. Enfim, você tem jogadores ali que podem... que eles sozinhos, meio que no jogo individual, no drible, no mano a mano, eles vão resolver. O John Wall não. O John Wall, ele já foi esse jogador e mesmo assim ele recebia uma enxurrada de críticas quando ele era do Washington e tentava resolver jogos sozinho, e aí aquelas brigas com o Bradley Beal, aquele outro que tá em Chicago também saiu reclamando. Aquele ala que tá em Chicago. Em Chicago? Eu esqueci o nome dele, que jogou no Washington. Putz, cara. Vai seguindo aí, que eu vou pesquisar aqui. E aí você vê esse tipo de coisa que você já via reclamações dele. Satoransky, você tá falando? Não. Satoransky era do Washington também. Era do Washington, mas é o ala de força. Tadeusz Young? Não, Tadeusz Young não era. Não. Enfim. Cara. Enfim. Mas aí você vê isso e aí é isso aí que a gente tá vendo. É um time que tá só piorando cada vez mais. Sim, com toda certeza. Cara, eu não coloco tanto na culpa no John Wall, não. Exatamente pela temporada que ele vem tendo. E partindo do ponto de vista que ele estava 2 temporadas parado. E é aquela... o jogador, quando ele é draftado, por mais que às vezes não seja o estado de nascença dele, né, e não seja proveniente daquele estado, de naturalidade, ele cria laços. Principalmente quando ele já nomeado franchise player, que era o caso do John Wall, né? Não era nem o Bradley Beal. John Wall era o franchise player do Washington. Então ele criou um sentimento de união ali, de pertencimento ao Washington muito grande. E quando ele foi trocado dessa forma, sem nem ter praticamente vestido de novo o uniforme do Washington, eu até esperava que ele se sentisse um pouco chateado, se sentisse um pouco desprestigiado, por mais que também que o Washington, eu até acredito também que tenha feito muito, ficou com 2 temporadas com o principal jogador deles parado no estaleiro. Então o time chega num momento que fala, cara, eu preciso seguir em frente, até porque o Bradley Beal tá aqui jogando toda a temporada, todos os jogos, fazendo 40 pontos e perdendo. Eu vou acabar perdendo os 2 jogadores, meus 2 principais jogadores. Então decidi pela troca pelo Russell Westbrook. Mas assim, eu acho que a temporada que ele tá fazendo tá sendo muito boa, cara. O cara tá com média de 20,4 pontos por partida. Ontem ele meteu 32 pontos contra o Cleveland. Assim, ele tá tomando decisões ruins? Acredito que sim. Ele tá sendo bastante individualista? Acredito que sim também. Mas eu acho que isso é um reflexo de tudo que ele sofreu no passado. Das 2 temporadas parado e tá querendo mostrar serviço, tá querendo mostrar jogo e tá querendo mostrar que tá apto ainda a ser aquele John Wall. Eu não sei se ele é aquele John Wall de Washington, mas eu acho que ele consegue sim ainda ter uma boa produtividade dentro da NBA. Ele só precisa de espaço, mas ele acabou caindo no time que tá sem a total e completa noção de como sair dessa draga e também vontade, né, cara? Não sei nem se os caras estão com vontade de sair dessa situação.
Então, como fazer, né? Mas eu não coloco a culpa em cima do John Wall, não. Eu acredito que ele esteja fazendo uma temporada bastante sólida, tá mostrando que tá recuperado. Cara, você marcar 10 pontos numa partida da NBA é muito complicado. Agora você tá 2 anos parado e marcar 32 pontos é algo a ser notado, é algo a ser respeitado. Então eu não coloco a culpa no John Wall. Não coloca a culpa no John Wall. Não que você tenha colocado a culpa, mas assim, tô defendendo ele. Sim. Otto Porter. O Otto Porter, tá. Enfim. Cara, trazendo os números aí pra dizer quanto esse time tá realmente na draga, né? Eles têm hoje o terceiro pior win rate da NBA, né? Ou seja, o índice ali de derrotas sobre vitórias em jogos disputados. Eles têm o sétimo pior ataque, o sétimo maior número de turnovers, quarto pior número de assistências, o quarto pior aproveitamento de arremesso de quadra. Eles são hoje o pior time em 3 pontos. O pior time em 3 pontos, em arremesso de 3 pontos, em percentual. E quando você tem PJ Tucker e Eric Gordon no time, é um negócio... Isso deixa mais claro ainda o quão surpreendente bagunça o negócio né, cara? Surpreendente. Na verdade, até mesmo porque, se você parar pra pensar, os 2 maiores pontuadores os 3 maiores são Christian Wood, o John Wall e o Victor Oladipo. Um é pivô, o John Wall não tem um bom chute de 3, igualmente o Victor Oladipo. Então, basicamente, você não vai ter arremesso de 3 jogando contra o Washington ou contra o Houston. Fique preocupado. Não fique preocupado. É uma antítese muito grande, né? Um time que mudou muito, porque até no passado, com o Mike D'Antoni, o Houston fazia qualquer coisa para arremessar de 3. Era um negócio até chato de ver. Era um basquete chato de ver. Sim. Os caras, qualquer coisa, bloqueio e não sei o quê, e aí, ou é arremesso de 3 ou cava falta. É bizarro. Sim. Eles trocaram o Capelá, que tá muito bem até no Atlanta Hawks. Trocaram o Capelá porque eles queriam investir mais em small ball, em arremesso de 3, e aí agora a gente tá vendo aí esse time. Basicamente por causa do sucesso do Golden State. Eles viram o Golden State, small ball, arremessando de 3, ganharam 3 títulos, vamos colocar eles também de novo. E não é assim. Não é assim. Aquilo ali foi algo iluminado, caiu do céu. A união do time estava muito maior do que o Houston viu em algum momento. A força defensiva deles era gigantesca. Cara, quem acha que os títulos vieram pelas mãos de Stephen Curry e Klay Thompson, obviamente eles foram primordiais, mas a peça essencial foi o Draymond Green em todos os momentos. E o Steve Kerr também, ele fez um esquema... Até hoje, você vê o esquema do Steve Kerr, é um negócio muito para aquilo, e você fala sempre, recebendo bloqueio atrás de bloqueio, e jogadores se movimentando muito em quadra, é um negócio muito específico, não é algo que vai ser emulado com tanta facilidade assim. Exatamente. Quando tenta emular um jogo tão específico assim, acaba virando uma caricatura mal feita, né? É o museu de cera lá de... Vou comer os 14 bis. Entendeu? É um museu de cera lá da igreja lá. Enfim. Mais alguma coisa para falar sobre o nosso maravilhoso Houston Rockets? Não, podemos ir para Flórida, né? Vamos para Flórida para um time que chegou na Flórida essa temporada, que é o Tampa Bay Raptors. Isso é maravilhoso. Tampa Bay Raptors. Muito bom. Drake deve estar muito puto, né? Nossa, muito. O cara cria um centro de treinamento, coloca o OVO, coloca lá a corujinha em cima do centro de treinamento do Toronto Raptors. 2 temporadas depois os caras estão na Flórida. Mas eles podem voltar, né? Tomara que eles vão voltar. Não, com certeza eles vão voltar, óbvio. Mas que seria maravilhoso, mas seria engraçado pra caralho. Não, seria muito engraçado se eles ficassem lá, foda-se. Seria somos todos americanos e queremos ficar aqui. Pronto. Sim. Acabou. Terceiro time na Flórida.
Seria bem divertido. Mas, na verdade, essa é mais uma reparação que a gente está fazendo hoje, porque a gente falou mal do Toronto quando precisava falar mal mesmo, porque realmente estava muito mal e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. O Toronto estava com uma campanha pífia. E agora está sendo mais um pouco do Toronto que a gente conhece, que a gente esperava, né? Do time que já foi campeão da NBA, que chegou nas semifinais de conferência na temporada passada, enfim, esse time que a gente conhece, né? E foi uma melhora grande mesmo, que passou por alguns pontos que a gente quer discutir um pouco, mas acho que também é muito o entendimento mesmo, para mim é o entendimento do... Porque toda temporada, o que acontece? Na minha opinião, toda temporada, desde o título, o Toronto está tendo que dar uma reinventada neles mesmos. Por quê? Na primeira temporada que eles ganharam o título, quando eles ganharam o título, eles saíram do título, perderam o Kawhi Leonard, né? Tipo, o Kawhi Leonard era a estrela do time, era o cara que da bola difícil. Muitas vezes era meio até imperceptível que o Kawhi estava em quadra, mas do nada você vê, e o Kawhi é um jogador assim, né? Que do nada, quando você vê, o Kawhi já tá com 30 pontos no jogo e você nem viu, você nem percebeu. Ele é um cara mais silencioso mesmo, mas era o cara do arremesso difícil, da bola de confiança, foi o MVP das finais no ano que o Toronto ganhou, e eles perderam esse cara, né? E aí, beleza, vamos adaptar. Adaptaram, trouxeram o Van Fleet para titular e tal, o Siakam ganhou um papel maior no time, e aí beleza. Perderam a semifinal de conferência e perderam os dois jogadores de garrafão deles, os dois pivôs, né, o Marc Gasol e o Serge Ibaka, que eram fundamentais para esse esquema do Toronto dar certo. E agora eles estão tendo que se readaptar de novo, né? O Aaron Baines definitivamente não deu certo, mas o Chris Boucher vem muito bem no time. O Chris Boucher, que na verdade nem era para ser o titular e tal, eles contrataram o Aaron Baines para ser o titular. A gente já até falou disso, né? Que eles caíram no conto do Aaron Baines do Phoenix Suns. E aí trouxeram o Alex Len também, nenhum dos dois deu certo, subiram com o Chris Boucher, e o Chris Boucher tá correspondendo, tá bem nos jogos. Tá desempenhando bom papel, tanto ofensivo quanto defensivo. O garrafão melhorou muito. E é aquilo, né, Danilo? Quando você tem uma marcação por zona, como essa marcação do Toronto, você precisa ter todas as peças do time muito bem coesas, muito bem entrosadas. E é um pouco difícil você adaptar isso quando você tem tantas mudanças como você tem no Toronto. Não, cara, você precisa realmente, como você falou, de entrosamento nessas peças. O que não tinha, e agora aparentemente estão conseguindo. A defesa, principalmente em zona do Toronto, tá sensacional. O Nick Nurse fez um trabalho fenomenal. E é aquela, como até nós estávamos discutindo ontem, eu achei até que você ia trazer esse ponto, porque eu acho que o principal ponto do Toronto são os pilares deles. São aqueles 6, 7 jogadores que o time se sustenta. Nós estávamos discutindo isso ontem e eu achei isso fenomenal, porque realmente é isso, é o que aparenta ser. Você tem o time titular e você tem basicamente 2, 3 reservas, mais 2 reservas, que conseguem segurar a onda muito bem, né? Na verdade, nem dois, Fred cara. VanVleet. Você tem hoje o time do Toronto muito bem estipulado, que é o Kyle Lowry, o Fred VanVleet, e aí você... Hoje o Norman Powell tá de titular, né? Mas normalmente seria o OG Anunoby. Normalmente. Então, tem vezes que eles estão usando o Siakam de pivô e o Chris Boucher tá entrando, mas assim, os 6 jogadores que estão na rotação revezando titular e reserva são o Van Fleet, o Kyle Lowry, o Jay Anunoby, o Pascal Siakam, o Chris Boucher e o Norman Powell. Esses 6 jogadores estão ali e são eles. São eles. Exatamente. São eles e só. E eu acho muito... Assim, por mais pelos serviços prestados pelo Kyle Lowry
ao Toronto, ao time do Toronto, eu acho também que é ideal que o Toronto comece a pesquisar por trocas, verificar o mercado por trocas pelo Kyle Lowry. O próprio front office do Toronto já informou que quer trocar o Kyle Lowry para um time que seja contender, para um time que seja realmente postulante ao título da NBA, ou pelo menos postulante a mando de quadra nos playoffs, etc., para que ele tenha mais uma chance de ganhar mais um anel. E eu acho muito justo para ambas as partes, porque o Toronto tem que se renovar. Mas é aquela também. Eu acho que ele é um time muito perfeito, muito juntinho, muito acertadinho. Precisa da peça perfeita. Eles são um prato perfeito que precisa só daquele ingrediente, da pimenta. Precisa da pimenta, do sal a mais, que dá aquele toque totalmente especial à equipe. Porque o Toronto tem um conjunto muito bom. Os jogadores sabem como se comportar um do lado do outro, principalmente Fred VanVleet, Kyle Lowry, Norman Powell e o Pascal Siakam, que já vem já do título, que já vem já de atuações juntas no passado. E, cara, você pode conseguir muito mais coisas com o Toronto. Você só precisa daquela peça. Porque o Siakam e o VanVleet já se provaram como não sendo essa peça. Eles não são aquele jogador especial que vai levar o Toronto para outros patamares. Eles são jogadores que vão sempre entregar o melhor de si, e é sempre muito bom. São jogadores que conseguem números muito bons, mas não são os jogadores que elevam o patamar de qualquer equipe. Porque é muito importante que o pessoal entenda também que jogadores não ganham títulos na NBA. Times ganham títulos na NBA, mas times que também tenham aquela pessoa, aquele jogador que eleve o patamar. Um ou dois até, no caso. Porque se você não tiver, se você tiver um time muito bom, ele ao mesmo tempo falta aquele ímpeto do campeão, daquele cara que pega a bola debaixo do braço e fala, eu vou resolver. Que no último caso foi o Kawhi Leonard. Por exemplo, você já via que o time ia ter uma temporada especial. Se você equiparar o DeMar DeRozan e o Kawhi Leonard, o DeMar DeRozan sempre batia na trave, e não conseguia nunca provar que era aquele jogador superstar. Porque ele era já um All-Star, ele já era um grande jogador da NBA, ainda é, defendo muito o jogo dele, gosto muito dele, eu acho um jogador excepcional, mas ele não era aquele superstar. E, cara, fica quase impossível você proclamar alguma coisa contra o Kawhi Leonard depois do jogo 7 contra o Philadelphia, que é aquela bola emblemática que ele mata na zona morta. Aquela bola é tipo assinatura embaixo do cara ser All-Star. Aquela bola é aquela, beleza, você é um superstar e você está elevando esse time de patamar. Ali você já via que o Toronto tinha alguma coisa de campeão. É aquele sparkle, aquela faísca de campeão. E se você parar para pensar, o time era basicamente igual, tirando o Ibaka, tirando o Marc Gasol. Mas se você colocar um atleta, um jogador que realmente mude as coisas de patamar ali em Toronto, o Toronto vai voar, cara. O problema, no caso, é que a folha deles é muito engessada, né? Perfeito. E você tem hoje 3 contratos grandes, que são do Kyle Lowry, do Pascal Siakam e do Fred VanVleet. Tanto o Siakam quanto o VanVleet eles pagaram para ver, né? Eram caras que se destacaram no próprio Toronto e que pagaram realmente um valor a mais para ver se eles iam se tornar isso tudo. E, assim, é aquilo. Existe uma margem ali entre ser um bom jogador e um superstar. E eles estão ali nesse meio, porque tanto o VanVleet quanto o Siakam. Os dois são jogadores excelentes, que fazem muito bem seus papéis, mas, para mim, dificilmente eles vão passar disso. Não vão... Cara, a NBA é mais rígida ainda, é mais difícil do que isso, simplesmente, cara. Você tem um jogador muito bom, você tem o All-Star e você tem o Superstar, cara. Você pode pegar uma enormidade de jogadores All-Star, DeMar DeRozan, Paul George, olha que eu amo os dois, Bradley Beal, Russell Westbrook, Kyrie Irving. São todos jogadores All-Star, são todos jogadores acima do bom. São todos os jogadores que são excepcionais, mas não são Superstar.
Não são superstar. Cara, superstars são pouquíssimos. LeBron, cara, de cabeça, LeBron, Kevin Durant. E olha que Kevin Durant facilmente você pode colocar discussões aí. Anthony Davis, James Harden, são pouquíssimos jogadores, cara. São pouquíssimos jogadores que realmente precisam de muito pouco para serem campeões. Sim. E então você achar esse jogador e com o cap que você tem, que não é muito grande, é mais difícil, né? Essa troca pelo Kyle Lowry pode ser uma boa, mas assim, vai ser aquela boa e não tão boa ao mesmo tempo, porque o Kyle Lowry, mesmo agora já, sei lá, nem sei quantas temporadas de NBA o Kyle Lowry tem, e ele é aquele negócio que a gente fala só, ele envelhece, parece que toda uma temporada dele ele é melhor ou mantém o nível. Você vai trocar o Kyle Lowry? Beleza. Você vai achar alguém do nível do Kyle Lowry pelo contrato que o Kyle Lowry tem hoje? Dificilmente. Então você vai trocar o Kyle Lowry por uns 2, 3 role players. O maior problema dele também é a idade, né, cara? Ele já tem 34 então. anos e... Assim, como você bem lembrou, ele costuma melhorar sempre, ele tá sempre, toda temporada melhorando, descobrindo outras formas de jogar o jogo e sendo muito bom nisso, mas é aquela, 35 anos, né, cara? Quem vai trocar por um puta jogador ou 2 escolhas de primeira rodada por um Kyle Lowry que talvez tenha mais 2 anos no máximo de NBA, né, de ser realmente um bom jogador? E é aquilo, né? É o que eu já falei algumas vezes. Você nunca sabe que você tá velho até o dia que você constata que você tá velho. Sim. Como eu, por exemplo, agora. Sim. Não, você sempre foi um pouquinho idoso. Vai. Não, sempre fui, mas agora eu tô fisicamente velho também. Ah, sim. Então, aí você nunca constata até o dia que você realmente fala, caraca, eu tô velho. E é isso, porque uma hora o Kyle Lowry a produção dele vai começar a cair. Isso é o natural, não é tipo, Gabriel, você tá falando que o Kyle Lowry... Não tô falando nada, tô falando que a idade, a não ser que o Kyle Lowry seja o Benjamin Button do bagulho, ele vai piorar. E LeBron James do bagulho. Eu não sei que seja o LeBron James do bagulho, que ele não é, definitivamente. Cara, mas eu acho que o Toronto ainda tem uma carta na manga e tem um trunfo, que são exatamente times que precisam tanto de liderança quanto de um PG muito bom. E eu consigo lembrar um em cada conferência. Clippers e 76ers. São 2 times que precisam de um PG, que tenha realmente qualidade de PG e que tenham muita liderança. Saibam trabalhar no vestiário. E o Kyle Lowry sabe muito bem fazer isso. Então, são 2 times que estão ali prontos para um título, ou prontos para brigarem lá nas cabeças, mas que precisam dessa pessoa. E o Toronto tem essa pessoa, que é o Kyle Lowry. O problema é o que eles vão dar em torno, né? Em consideração, em troca. Esse é o grande problema, porque o Kyle Lowry é um cara que ele vai se encaixar em qualquer time da NBA, praticamente. Sim. Qualquer franquia que você pensar, ele se encaixa e vai se encaixar muito bem. É um cara que sabe fazer seu papel no time, é um líder de vestiário. Sim. E já mostrou outras vezes que ele não... O Kyle Lowry, na verdade, ele nunca foi a grande estrela da franquia, nem do Toronto. Ele sempre foi um segundo plano, quando tinha o DeRozan, depois o Kawhi Leonard. Agora, o próprio Siakam e o Van Fleet têm papéis mais centrais, mas o cara sempre o Kyle Lowry sempre é o cara da bola de segurança. A merda do Siakam foi o jogo 1 das finais, mano. A merda do Siakam foi essa. Porque, jogo 1 das finais, contra o Golden State, sem o Kevin Durant, mas contra o Golden State completo, sem o KD. E cara, primeiro jogo, marcação implacável em cima do Kawhi Leonard, e nada, e o Siakam vai e explode pra 31 pontos, cara. O cara acabou de sair da G-League, primeiro jogo das finais, o cara mete 31 pontos. No front office inteiro do Toronto já tava levantando a mão pro céu e falando, cara, encontramos o Black Jesus, cara, pelo amor de Deus, de onde veio esse cara? 31 pontos no primeiro jogo de finais, e ele não foi adiante. Ele não se tornou aquele cara de bater no peito e falar, cara, eu sou o novo líder aqui em Toronto. Ele é um excelente jogador, também se encaixa em muitas equipes na NBA, não digo em todas, mas eu digo em muitas equipes,
mas ele não conseguiu ser aquele cara que realmente era o que o Toronto precisava depois da saída do Kawhi Leonard. E o VanVleet também é um grande jogador, teve o filho, sei lá, descobriu que ama jogar basquete, ou então sentiu a carteira apertar e falar, mano, eu tenho que jogar pra pagar leite e fralda. Te entendo, irmão, queria ter a tua sorte, mas o cara começou a explodir, mas ele também não é aquele cara que vai levar o Toronto adiante. Sim. E aí você tem, que eu falei, você tem uma folha engessada por 2 jogadores muito bons, mas que não são excelentes e não vão levar a tua franquia. Os dois juntos não vão levar a tua franquia. Eu achei o contrato do VanVleet, os 4 anos por 86 milhões, cara, eu achei um pouco elevado demais, cara, porque, bem ou mal, pra onde que o VanVleet iria, né? E que time que iria pagar? O VanVleet eu acho difícil ele ter chegado e falado, meu irmão, eu quero 80 milhões. Eu acho difícil. Cara, Ele 80 devia ter milhões de proposta, dólares, sei lá, cara. Mas, Não, cara, só que no time que- ia pagar isso? Assim, o único louco que eu vejo foi o caso do Gordon Hayward indo pro Charlotte. Porque Não, então, eu tava não se vejo especulando alguém muito. indo pelo VanVleet. Não, então, tava se especulando muito antes dele renovar o contrato que ele iria pro Knicks. Mas Tava se pagando especulando quanto? muito. Não, tava especulando, mas nunca saiu o valor de fato, né? Não, eu mas acho esse seria o difícil o Knicks contrato chegar e máximo. falar o Não, contrato acho máximo? zero. O que ele podia ganhar, assim. Não, o contrato máximo seria o que o Knicks poderia pagar. Não, então, é isso. É isso. A gente tá falando da mesma coisa, porra. Não, mas quanto o VanVleet poderia receber, não. Quanto o Knicks poderia pagar, porque tinha o Julius Randle lá dentro também. Pô, o Julius Não, Randle, então, mas- bem ou mal, já foi All-Star. Mas a, O não, mas a VanVleet folha nunca do... foi nada. Não, mas esse é o primeiro ano de All-Star do Randall. Ele Não, era nada. mas ele foi jogo dos rookies, entendeu? All-Star do jogo dos rookies. Ah, ok. All-Star do jogo dos rookies. O VanVleet veio da D-League. É um ótimo jogador? Um ótimo jogador, mas Não, pera lá também, né? não. Não, o que eu tô falando é que ele ia ganhar uma... Tava se especulando que ele iria pro New York também pra ganhar um salário, tipo... Se o Toronto não quisesse pagar o que pagou, ele iria pro New York ganhar esse contrato que ele tá ganhando. É porque tinha o team option, né? O Toronto tinha o team option. Foi a free agency, Sim, mas o sim. Toronto tinha preferência. Pra igualar, Então assim, casou, parece que- então proposta. O Toronto casou proposta. Eu não sei. Eu só Não sei o chegou a valor. igualar, não chegou a igualar, não chegou a ter uma proposta formal, mas ele exigiu, tipo, ele queria um contrato grande, e aí o Toronto foi... É que é o que eu falo sempre, que é o medo de você de você arriscar, né? O Toronto tava numa situação que ele tava meio que... ou eu posso perder o VanVleet, que... deixar de gastar esse dinheiro e perder o VanVleet, ou eu posso tentar algo no mercado. Não era uma janela tão grande assim de free agents, não teve nenhum negócio assim muito bombástico para você fazer o contrato, e aí acabou que eles pegaram o VanVleet, renovaram mesmo, em 4 anos, e enfim, o VanVleet está com a vida garantida agora, e o Toronto tá com... e o VanVleet agora, e o Toronto tá meio... Porra, né? Vai, não pra cima do que esse filho da puta tá dando pro filho. Porra, meu irmão, caralho. Mas só um ponto aqui que eu queria destacar do Raptors, a gente falou da defesa de zona e como os números comprovam isso, né? Hoje o Toronto é o pior time em rebote da NBA, eles não pegam muitos rebotes, mas pela defesa em zona, eles são uma defesa muito boa. Tanto é que eles são o segundo melhor aproveitamento de roubo de bola e o 5º em bloqueios. Essa defesa em zona, ela estimula o marcador a cometer erros, o marcado, né, a cometer erros, e aí acaba isso. Você tem um roubo de bola mais fácil e você tenta estourar o tempo de bola ao máximo, né, e aí resulta muito de bloqueios. Tem muita gente que dá arremesso. Basicamente você obriga o cara a fazer muito arremesso, exatamente. A infiltração se torna muito difícil. E hoje Sim. a NBA, principalmente o Leste, né, a Conferência Leste, se você parar para pensar, a Filadélfia joga muito com infiltração, tanto de Joel Embiid quanto Ben Simmons. Brooklyn Nets.
joga muito com infiltração, tanto com o KD como o James Harden e o Kyrie Irving. O Miami, que seja, o New York Knicks, por exemplo, o RJ Barrett e o Julius Randle. O Boston, Jason Tatum, então uma galera que busca muito contato dentro. Então você jogando com uma defesa em zona, você facilita muito mais o arremesso de longa distância. Se acertar, bem, mas os rebotes também tem que funcionar, né, cara? Se você forçar o chute e não funcionar no rebote, não adianta de nada. A defesa deles é um pouco diferente nisso, porque o estímulo é exatamente isso, para você pegar a bola e sair no contra-ataque rápido, né? É um time rápido, é um time que todo mundo sabe muito bem o que fazer. Sim. Você tem o Norman Powell, que tá jogando muito, aliás. Sempre jogou muito. Tem uns 3 ou 4 anos que tá jogando demais, Norman Powell. Demais. Então, mas ele tá saindo um pouco daquele papel de reserva confiável para jogador titular que você pode realmente contar com ele. É porque tem jogadores de reservas que o futebol também a galera costuma não entender tão bem, que tem jogadores que gostam de sair do banco. Exatamente para pegar o jogo no meio de tempo e decidir mudar. O grande exemplo disso é o Lou Williams, cara, que era cestinha, o Jamal Crawford, o Lou Williams, que são jogadores cestinhas e são reservas. O cara faz 50 pontos saindo do banco, o cara faz 40 pontos saindo do banco. Porque o cara prefere, o cara não consegue começar a partida e partir para cima. O cara prefere seguir do banco. E o Norman Powell se demonstrava um cara muito confiável nesse ponto. Eu não sei se ele vai continuar ainda sendo titular, se ele vai ter uma temporada ainda tão boa vindo como titular, que como reserva ele é excepcional. Não, ele tá provando ser um bom titular agora também. Mas, enfim, mais alguma coisa para adicionar sobre o Toronto Raptors? Não, podemos seguir pro time Tampa Bay Raptors. Podemos seguir pro time do meu querido Greg Popovich. Nunca duvide, vou tatuar isso, meu irmão. Você, ouvinte, tatue isso. Nunca duvide de Greg Popovich. Não, realmente, a gente sempre falou isso aqui no podcast, a gente sempre deixou bem claro que, por mais que o time do Spurs não fosse excelente, peças faltando e tal, etc. Mas, nunca duvide de Greg Popovich, porque ele vai estudar o seu jogo e vai foder com a tua vida, né? Ele é exatamente isso que ele faz. O Spurs hoje é o 5º colocado da Conferência Oeste e, cara, eu fui pesquisar, né, um pouco dos números para trazer aqui para os nossos ouvintes e tal. Pelos números, você não consegue explicar direito o papel desse Spurs, cara. Você não consegue explicar. Tipo, eles não são o melhor time, melhor ataque da NBA, a melhor defesa. Eles estão no meio em tudo. Sim. Mas aí que eu discordo de você. Aí demonstra o que é o San Antonio Spurs. É o verdadeiro camaleão da NBA, meu irmão. É o David Bowie da NBA. O San Antonio Spurs, anota isso, é o David Bowie da NBA. Se a gente tivesse um podcast grande, isso aí seria o corte. Cortes do The Block. San Antonio Spurs é o David Bowie da NBA. Porque, cara, os caras jogam, o Greg Popovich monta um time para derrotar o outro time exatamente na falha do outro time. Então, se ele precisa que o time jogue muito mais defensivamente, o San Antonio Spurs vai jogar muito mais defensivamente. Se prefere que jogue muito mais com infiltração, do mesmo jeito. Cestas de 3, do mesmo jeito. Contra-ataque, do mesmo jeito. Em velocidade, em contenção de meio de quadra, cara, não importa. O San Antonio Spurs é especialista em preparar o time para cada jogo em específico. Por isso é tão perigoso jogar contra eles numa série de 7 jogos. Sim. E você vê, se você olhar atrás deles na classificação, tem times que são declaradamente melhores, que tem elencos melhores. O Denver é muito melhor, o Dallas é melhor, o Portland tá atrás é melhor. Só que os caras... E tem times até que, se não são melhores, estão ali no nível. E tem jogadores notoriamente melhores. Por exemplo, você tem o Pelicans, que tem o Ingram, que tem o Zion Williamson, que tem o Steven Adams. E se eles não são... E se eles não têm grandes jogadores, excelentes jogadores, o coletivo está compensando. E o desenvolvimento de jogadores, né? E aquilo que a gente já até falou.
no Spurs existe uma paciência para se desenvolver jogadores que você não encontra talvez em lugar nenhum da NBA. Não, cara, e é uma time obediência, é uma obediência tática e sei lá, cara, é uma obediência estratégica muito grande, cara. O cara consegue, você sabe que tá jogando um time igual o Popovich, você sabe que você tem que abdicar do seu ego, você vai ter que ser aquele role player, mas você vai ser aquele role player perfeito, cara. Ou o defensor perfeito, ou o reserva que mata de 3 perfeitamente, ou dá muitos problemas nesse setor, ou o cara que vai buscar só rebote e busca só rebote, o cara só defensivo. É impressionante, cara, o que o Greg Popovich consegue fazer com esse time. É impressionante. E 2 exemplos dessa paciência para desenvolver o jogador, né, são o DeJounte Murray, que eu fui até ver e eu nem lembrava, ele tá na NBA desde a temporada 16-17. Ele tá com 24 anos, ele é jovem ainda, mas ele foi na época, ele foi escolhido nesse draft e ele chegou até aí bem, então se esperava bastante dele. Em várias franquias, você já falei, o DeJounte Murray não serve para NBA, o DeJounte Murray não sei o quê, porque ele nunca estourou, né? Ele sempre foi um bom defensor, sempre foi um armador bem defensivo, só que ele nunca chegou a estourar, e aí agora, depois de muita paciência, muito desenvolvimento, ele tá lá, matando seus 15 pontos por jogo e sendo um monstro na defesa, né? Vídeo o jogo de ontem contra o Brooklyn, cara. Foi pra prorrogação e com bola matada dele. Inclusive no lance escrotíssimo, porque é aquele lance que o árbitro não sabe o que marcar. Que ou era a andada do DeJounte Murray, ou era um atropelo do James Harden. Os dois se chocam, quer dizer, o James Harden choca no DeJounte Murray, o DeJounte Murray sai voando, joga a bola na casa do cara, ele pega e arremessa. E a bola entra. Acho que aquele do árbitro, tipo, quase que eu caguei com o jogo do cara. Pelo menos o cara matou, vamos pra prorrogação, vamos ter mais 5 minutos de jogo aí. Porque, pô, excepcional, cara. E um Brooklyn Nets que tava com o Kyrie Irving, que tava com o James Harden, que jogou bem pra cacete ontem também. E os caras conseguiram levar pra prorrogação. Depois levaram porque cansaram realmente. O time do Brooklyn conseguiu engolir o San Antonio Spurs no finalzinho. Mas foi um jogo, porra, parelho demais, cara. Sim. E todos os jogos do San Antonio Spurs são jogos parelhos, né, cara? Sim. E jogadores que, como eu falei, não se destacariam tanto, se destacando. Você tem boas atuações nessa temporada do Lonnie Walker, você tem boas atuações do Keldon Johnson, que tá muito bem na sua segunda temporada. Na primeira temporada ele passou meio fora do radar ali, um joguinho ou outro, mas nessa temporada ele tá bem consistente, tá bem na temporada, tá fazendo seus 15 pontos por jogo. E um dado que comprova isso, só tem 2 times na NBA toda que tem 8 jogadores que tem média de 11 pontos ou mais, que é o San Antonio Spurs e o Indiana Pacers, que são realmente 2 times que prezam pelo coletivo, né? Sim, sim. E outra que iria pro Foda-se Pauta, mas eu vou resolver falar aqui agora. O San Antonio Spurs é o único time com 50% de aproveitamento, mais 50% de aproveitamento, ou seja, mais vitórias do que derrotas, que não possui nenhum jogador no All-Star. E provavelmente seria o DeMar DeRozan. Não acredito que o LaMarcus Aldridge seria esse jogador, mas o DeMar DeRozan não foi, né, para o All-Star. Mas exatamente comprovando mais uma vez o jogo coletivo do San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs é excepcional nesse ponto, em realmente montar um time. Coloca pro Pop que ele vai montar um time para você. Você pode ficar tranquilo. E talvez a gente sempre vê, né, o Spurs indo bem, né, boas campanhas, indo para playoff. Ano passado foi a primeira temporada que eles não pegaram playoff depois de sei lá quantas temporadas. Mas mesmo assim chegaram ali perto e tal. E o que mudou da outra temporada para essa, para mim, muito foi entender o papel do DeMar DeRozan. O DeMar DeRozan tá vindo de armador, né, e tá realmente armando o jogo, tendo a bola, distribuindo passes. Ele tá, apesar de ele estar numa média de pontos não tão alta, ele tá com 20 pontos por jogo, o que pro DeRozan não é a melhor temporada da carreira dele pontuando, mas ele tá com a melhor média de assistências da carreira dele. São 7 assistências por jogo, e demonstrando uma visão de jogo que a gente nem sabia que ele tinha, né?
E ontem ele mandou 11 assistências na partida ontem contra o Brooklyn. Excepcional. Sim. Ele tá armando o jogo e uma visão de jogo realmente invejável. Tem bolas que ele dá em highlights e tal, etc. Eu vi antes desse jogo contra o Brooklyn. Eles tiveram um jogo, não lembro contra quem foi contra o Pelicans. Tem um passe que ele dá, um passe picado, vindo correndo, e o Lonnie Walker vem cortando, ele pega e mata, que é um negócio assim bizarro. É coisa de armador, parecia que era o Chris Paul ali dentro daquela bola, mas não, era o DeMar DeRozan. Não, é excepcional, cara. E é um tipo de jogador, cara, que ao descobrir-se isso, que ele pode vir armando, se tornou muito mais perigoso ainda. Porque ele recebendo o primeiro bloqueio e partindo para infiltração, e ele conseguindo distribuir essa bola bem, cara, não existe arremessador na NBA. Entenda você, não é Kevin Durant, não é LeBron James, não é. Não existe arremessador de média distância maior do que o DeMar DeRozan na NBA hoje. Ele deu o pull-up da zona do garrafão, ali de um círculo imaginário da zona do garrafão, é cesta, é saco, esquece, ou é falta. Então, ele partindo para esse chute em média distância, ou para infiltração, que ele é muito bom também, ele é muito ágil, ele é muito físico, cara, realmente descobriu-se uma outra arma nele. Sim. E ele tá realmente, se esse é o jogo do DeRozan, esse jogo de média distância, ele tá no time certo, né, cara? Porque o Greg Popovich nunca foi um fã declarado de jogo de 3 pontos, de jogo do perímetro. Tanto que o Spurs hoje é o 4º time que menos tenta arremessos de 3 pontos na NBA. E sempre foi assim, ele sempre foi um jogo forte de garrafão. Hoje o garrafão do Spurs não é lá aquela maravilha toda, porque o LaMarcus Aldridge, embora seja um bom defensor, mas não consegue ter o mesmo vigor físico que ele tinha antigamente. No Portland. Então fica um pouquinho... Você perde um pouco no garrafão, mas então o Pop adaptou isso para esse jogo de média distância, esse jogo de muita infiltração, que aí é onde o DeRozan reina na NBA, né? Exatamente. E isso é inteligentíssimo, cara. Esse é o dedo do Pop. É chovendo molhado pra mim dizer que o Popovich é o maior técnico da história. Não existe maior cara que pense basquete igual o Greg Popovich. Não existe. É impressionante. E você pensar na grandeza dele, cara, porque ele foi campeão entremeando dinastias, né, cara? Derrotando o Lakers, depois derrotando times do LeBron, por exemplo, Miami. Cara, ele foi campeão dando cabeçada nessa galera, cara. O cara ganhou 5 anéis, assim, é impressionante, cara. É o maior técnico da história da NBA. Ninguém nunca pensou basquete igual o Greg Popovich. Ninguém. Totalmente. E para encerrar aqui nossa participação sobre o Spurs, tem 2 números interessantes. Para você ver como esse time é bem treinado e cada um sabe o seu papel. É o time que menos comete turnovers na NBA hoje, o San Antonio Spurs. Mão do técnico essa porra, cara. Sim. E um dado curioso, hoje o Spurs é o 9º pior ataque da NBA. Que é até estranho quando você vê quando a NBA eles vão na contramão de tudo mesmo. Porque enquanto a NBA tem times como o Brooklyn, times como Dallas, que são máquinas ofensivas e que deixam muito a desejar na defesa, você tem os Spurs que praticamente só tem a defesa e um ataque razoável, um ataque onde todo mundo sabe o que vai fazer, mas não é nada excepcional. E hoje você tem o 9º pior ataque, que é o do Spurs, e o 8º pior ataque é o do Minnesota, que é o pior time da NBA. É uma diferença de 3 pontos entre um e outro. É um dado que eu queria trazer para a nossa audiência, que é um curioso, mas que só prova o quanto o Greg Popovich é um gênio mesmo. É um gênio, cara. Você nunca sabe contra qual o San Antonio Spurs vai jogar. Você não sabe. Você entra em quadra. Cara, você pegar um time desse... Se o playoffs fosse decididos hoje, né, fossem fechados hoje, eu odiaria ser o Chris Paul, o Devin Booker e o DeAndre Ayton
pegando o Greg Popovich numa série de 7 jogos, cara. É suicídio, cara. É você ir e não saber se vai voltar. Por mais talentoso que o seu time seja, por mais preparado que o teu time esteja, eu não sei não, cara. Contra 7 jogos é aquilo que a gente falou no preview. Por mais que você passe desse jogo, dessa série contra o San Antonio Spurs, todos os demais técnicos vão saber exatamente onde você sangra, por onde você sangra. Ele vai expor todos os seus pontos fracos, vai te destruir de todas as maneiras. Mas o San Antonio faz isso, e faz isso com uma primazia impressionante. Sim. De fato. Mais alguma coisa pra falar dos Spurs? Podemos fechar o caixão, camarada. Beleza. Foda-se pauta, então? Foda-se pauta. Foda-se pauta. A gente tem que fazer uma vinheta pro Foda-se pauta, cara. A gente tem que fazer uma vinheta. Eu pensei que seria o foda-se pauta, mas a gente tem que fazer. Vamos fazer. Nossa equipe de edição de som. Não, edição de som, exatamente. Tem que ser equipe de edição de som, vai pensar em algo. A equipe de edição de som tem... eu vou interferir no processo criativo também, vou lá junto, vou ajudar. Show de bola. Enfim. Cara, meu Foda-se pauta de hoje é sobre o jogo de domingo, que botou frente a frente Atlanta Hawks, Miami Heat. É um pouco daquilo que a gente falou sobre o Trae Young, né, cara? Como o Trae Young tomar a decisão errada e às vezes é prejudicial isso. O jogo estava muito apertado, não sei se você chegou a acompanhar esse jogo. Não vi os melhores momentos, mas eu vi o último quarto inteiro. Ah, sim. Então, se você viu o último quarto inteiro, você viu que tava 92-92, faltavam, sei lá, 2-3 minutos pro jogo acabar. Bola na mão do Trae Young. E jogo apertado, e lá e cá, e o Trae Young, mesmo não fazendo uma grande partida, tava muito. O time da Atlanta tava muito bem. John Collins jogando o que podia e que não podia, levando o time nas costas, e, enfim, jogo tenso, apertado. Bola na mão do Trae Young, 92-92. O Trae Young tá conduzindo a bola. Um cara chega para fazer o Kendrick Nunn chega para fazer a marcação mais apertada nele. O Trae Young simplesmente vai do nada tentar um arremesso da logo do meio da quadra para tentar cavar uma falta. O juiz, lógico, não cai na dele, marca uma falta de quadra normal. Bola na lateral, perde-se a bola o Hawks, volta, cesta de 3 pontos. Então, aí do está Miami. 95 Miami, 92 Atlanta. 95 Miami, 92 Atlanta, beleza. Então vamos lá, ainda tem chance de reagir, né? Beleza. O Hawks sai que nem um desvairado pro ataque, o Trae Young vai naquela velocidade maluca, ele tenta uma ponte aérea com o Capelá, que é um negócio que o Capelá estava 2 km atrás e ele jogou a bola 2 na frente. É porque seria bola de passe picado, cara, pelo chão. E ele jogou no ar, aí não dá pra pegar. E o Capelá ainda pula, tadinho. Todo tadinho pulando pra bola. Todo tadinho tentando pegar a bola, e aí não consegue. Bola na lateral, fundo bola pro Miami. Bate a bola. Cesta de 3, 98-92. Caixão fechado. E aí, cara, é o que a gente fala. O quão nocivo às vezes pode ser você ter o Trae Young tomando esse tipo de decisão em quadra. Concordo, cara. Concordo. E ele é o cara que vai liderar daqui a alguns anos, daqui a 6, 7 anos, a NBA junto com o Luka Doncic. Junto também com o Zion Williamson, não sei suportar. Mas é aquela, cara, ele precisa melhorar isso, cara. Ele precisa melhorar as decisões dele. Eu não sei se ele ficou abalado por ter ficado fora do All-Star Game, que é no próximo final de semana. Eu não sei se isso tem a ver, mas o time não tem culpa, né? O time precisa produzir e precisa de vitórias. Mas aí, Danilo, é o que eu te falo, aí que se diferenciam os meninos dos moleques. Né? Isso aí. Se o cara tomou uma decisão, se ele sofreu com isso, esse seria o jogo para ele chegar e falar, meu irmão, não me escolheram para o All-Star? Então beleza, vocês vão ver o All-Star nessa porra dessa quadra hoje e acabar com a porra do jogo. Só que não, ele teve talvez uma das piores atuações dele nessa temporada. Concordo, não há nada o que adicionar nesse teu ponto.
Beleza. Seu foda-se pauta de hoje? Mano, meu foda-se pauta é uma retratação que eu tenho que fazer, descobri de ontem para hoje. Não uma retratação também, mas é um ponto que é do Lamelo Ball, cara. Lamelo Ball tá jogando. O cara despertou, Olha só, rapaz. acordou e tá jogando, cara. Eu também não quero falar que, meu Deus do céu, chegou o novo melhor armador da NBA. Não. Mas pegamos aqui números entre os rookies, cara. Ele é o primeiro em pontos por jogo, rebotes por jogo, assistências por jogo, roubos por jogo, número total de rebote, número total de assistências, número total de roubos por bola e número total de pontos, ele é o segundo. Porque ele tem mais partidas, então a divisão do pontos por jogo, ele tem menos partidas, então fica maior, mas em total de pontos ele fica menor. E tá com 15.3 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo e 6.3 assistências por jogo. Ontem jogou contra o Portland, cara, e foi muito foda, não sei se você viu ele matando as bolas de 3 e fazendo a comemoração do Carmelo, que é exatamente quando ele bate assim. Pô, muito foda, o Carmelo foi lá, trocou camisa com ele, se sentiu homenageado, se sentiu muito bem emotivo por ver um moleque desse, cara já tá na NBA e gosta do estilo de jogo dele. Porra, sensacional, cara. E o outro foda-se pauta é do Buddy Hield, cara. O Buddy Hield que se tornou o jogador mais rápido a chegar a marca de 1.000 cestas de 3. 1.000 cestas de 3, ele levou apenas 350 jogos para chegar nessa marca, batendo o recorde anterior de Stephen Curry, que levou 369 partidas para chegar ao mesmo ponto. Gabriel! Buddy Hield, então... Buddy Hield vai lá com o Stephen Curry? Porra nenhuma, né? Não. Arremessador, talvez. Não. Arremessador, talvez. Chegou mais rápido? Talvez. Não sei. É porque também Pode é ser, foda. né? É foda também. Porque o Stephen Curry com certeza chama muito mais marcação, chama muito mais marcação do que o Buddy Hield. Mas... Enfim, um abraço aí pro Buddy Hield que tá nos escutando. Um abraço aí pro Buddy Hield que tá nos escutando, com certeza. Sinto por ter o Luke Walton como treinador, né? Mas fazer o quê? Meus pêsames. Eu já tive o Luke Walton como treinador do meu time. Eu sei o que é isso. Um abraço aí pro Buddy Hield. Então é isso, Daniel. O The Block de hoje está embalado, postado para viagem, sendo entregue para vocês no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Um abraço e valeu! Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.